O rugido da BMW S1000RR ecoava pela autobahn como um trovão distante, mas foi o silêncio súbito que me fez parar de respirar. Ali, parado no acostamento da estrada mais famosa da Alemanha, eu observava a fumaça saindo do motor da minha criação. 3 anos de desenvolvimento, milhões de euros investidos, e tudo se resumia àquele momento patético de falha mecânica. Scheisse, murmurei, passando as mãos pelos cabelos loiros, enquanto contemplava o desastre. A SturmTech precisava daquele protótipo funcionando para a apresentação aos investidores na segunda-feira. Era nossa chance de mostrar que podíamos competir com a BMW Motorrad, que uma startup alemã podia revolucionar o mercado de motos elétricas. Foi então que o som de outra moto se aproximou. Uma Ducati Monster vermelha parou ao meu lado, e quando o piloto tirou o capacete, senti como se o mundo tivesse desacelerado. Cabelos negros despenteados, pele morena beijada pelo sol, e um sorriso que misturava diversão e provocação de um jeito que me desarumou completamente. "Problemas, Guero?" Ele perguntou em um inglês carregado de sotaque mexicano, descendo da moto com uma graça felina que me fez engolir em seco. "A moto? Ela simplesmente parou?" respondi, tentando manter a compostura profissional, mesmo sentindo meu coração acelerar de um jeito que não tinha nada a ver com a situação. Ele se aproximou e pude ver as tatuagens que subiam por seus braços. Caveiras entrelaçadas com rosas, chamas que dançavam ao redor de um coração sagrado. Quando se abaixou para examinar o motor, a camiseta preta se esticou sobre músculos definidos, e eu precisei me concentrar para não perder completamente o foco. "Victor", disse, estendendo a mão. "Diego, mas pode me chamar de Digo", ele respondeu, seus dedos calejados encontrando os meus. O toque enviou uma corrente elétrica pelo meu braço. "E essa sua máquina aqui é elétrica?" "Sim, é um protótipo. Estamos desenvolvendo." "Eu sei quem você é", ele me interrompeu com um sorriso malicioso. "Victor Schaeffer, o menino prodígio da SturmTech. Sua foto estava na revista Motorrad mês passado. Seus olhos escuros me percorreram de cima a baixo de um jeito que me fez corar, embora as fotos não façam justiça. Antes que eu pudesse responder, ele já estava com as mãos no motor, examinando os componentes com uma familiaridade que me surpreendeu. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, tocando cabos e conectores como se estivesse lendo uma partitura musical. "Seu problema não é no motor", ele disse, sem levantar os olhos. "É no sistema de refrigeração. O sensor de temperatura está enviando dados errados para a ECU, fazendo o sistema entrar em modo de proteção." Fiquei boquiaberto. 3 engenheiros da minha equipe haviam passado horas tentando diagnosticar o problema, e este mexicano tatuado descobriu em 2 minutos. "Como você?" "Trabalho com motos há 15 anos, Guero, e já vi esse tipo de falha antes." Ele se levantou, limpando as mãos oleosas em um trapo que tirou do bolso. "Posso dar um jeito, mas vai precisar de algumas peças. Tem uma oficina em Berlim que pode resolver isso hoje mesmo." "Berlim? Isso são 2 horas daqui." "3, se você for devagar." Ele riu, e o som fez algo estranho no meu peito, mas eu conheço uns atalhos. 2 horas depois, eu seguia a Ducati de Digo pelas ruas de Berlim, minha moto no reboque que ele havia chamado com uma ligação rápida em espanhol. A oficina ficava em Kreuzberg, num subsolo que mais parecia uma caverna iluminada por luzes de LED azuis. O cheiro de óleo e metal quente me atingiu assim que descemos as escadas. "Bem-vindo ao meu reino", Digo disse, gesticulando teatralmente para o espaço. A oficina era um contraste fascinante. Equipamentos de última geração dividiam o espaço com ferramentas que pareciam ter décadas de uso. Nas paredes, pôsteres de motos se misturavam com bandeiras mexicanas e fotografias de corridas que claramente não eram oficiais. "Você mora aqui?" perguntei, observando um canto que tinha um sofá de couro gasto e uma pequena geladeira. "Às vezes, quando preciso trabalhar até tarde, ou quando..." Ele pausou,
me lançando um olhar que não consegui decifrar. Quando não quero ir para casa. Ele começou a trabalhar na minha moto com uma concentração que era quase hipnótica. Seus músculos se contraíam sob a camiseta cada vez que ele esticava o braço para alcançar alguma ferramenta, e eu me peguei, observando o movimento das tatuagens em sua pele, como se fossem obras de arte vivas. Você vai ficar aí me encarando ou vai me ajudar? Ele perguntou sem levantar os olhos, mas eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Desculpe, comecei, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. Relaxa, Ogüero. Já estou acostumado com gente me olhando. Ele finalmente me encarou, e seus olhos tinham aquele brilho travesso novamente. Mas geralmente é por motivos diferentes. Passei as 2 horas seguintes sendo seu assistente improvisado, passando ferramentas e tentando não me distrair com a proximidade física inevitável quando trabalhávamos no mesmo espaço pequeno. Toda vez que ele se inclinava sobre meu ombro para me mostrar algo, eu sentia o calor de seu corpo e o cheiro de sua pele, uma mistura de sabonete, óleo de motor e algo intoxicante que era puramente ele. Pronto! Ele disse finalmente, limpando as mãos e dando um tapa no tanque da moto. Sua princesa está curada. Liguei o motor e o som suave e potente me encheu de alívio. Como posso te agradecer? Quanto eu te devo? Digo se encostou na bancada, cruzando os braços de um jeito que fez os músculos se destacarem ainda mais. Que tal me convidar para jantar? Conheço um lugar mexicano que vai fazer você chorar de tão bom. A sugestão me pegou de surpresa. Não era exatamente profissional jantar com alguém que havia acabado de conhecer, especialmente alguém que me deixava tão desestabilizado. Mas quando olhei para aquele sorriso confiante, todas as minhas regras corporativas pareceram irrelevantes. Tudo bem, respondi tentando soar casual, mas eu pago. Claro que sim, Güero. Você é o rico aqui. O restaurante ficava no mesmo bairro, numa rua lateral, que eu nunca teria encontrado sozinho. Por fora, parecia mais um bar de bairro, mas por dentro era acolhedor e autêntico, com música mariachi tocando baixinho e o cheiro de especiarias no ar. 2 cervejas e os tacos especiais da casa, disse ao garçom em espanhol fluente, depois se virou para mim. Confia em mim? Aparentemente sim. Respondi, ainda meio surpreso comigo mesmo. Durante o jantar, descobri que Diego Morales tinha 28 anos. Havia se mudado do México para a Alemanha 3 anos antes e tinha uma paixão por motos que beirava a obsessão. Ele falava com as mãos, gesticulando enquanto contava histórias de corridas clandestinas em Guadalajara e de como havia aprendido mecânica com o avô. E você? Ele perguntou, inclinando-se para a frente. Como um playboy alemão resolve largar tudo para fazer motos elétricas? Não sou playboy, protestei, fazendo-o rir. Claro que não. Aposto que nunca fez nada rebelde na vida. Comecei, mas percebi que ele estava certo. Minha vida sempre havia sido planejada, controlada, previsível. Sempre quis criar algo revolucionário, algo que mudasse as regras do jogo. E está conseguindo? Estava, até hoje de manhã. Diego esticou o braço pela mesa, seus dedos tocando levemente os meus. Sua moto é boa, Victor, muito boa. O problema não é a engenharia, é a alma. Como assim? Ela é muito alemã, muito perfeita, muito controlada. Falta paixão, falta fogo. Seus olhos me encararam intensamente. Falta vida. Aquelas palavras me atingiram de um jeito inesperado. Era exatamente o que eu sentia sobre minha própria vida. Perfeita, controlada, mas sem vida. Como se adiciona paixão a uma moto? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que pretendia. Talvez você precise aprender com alguém que entende de paixão. Ele respondeu, seus dedos ainda tocando os meus. O momento foi interrompido pelo celular de Diego tocando. Ele atendeu rapidamente, falando em espanhol com alguém que claramente não estava contente. Sua expressão mudou e eu vi tensão aparecer em seus ombros. Problema? Perguntei quando ele desligou. Sempre tem problema quando se é mexicano em país de alemão, ele disse com um sorriso amargo que não chegou aos olhos. Meu proprietário quer aumentar o aluguel da oficina.
De novo. Quanto? Mais do que posso pagar. Ele deu de ombros como se não fosse importante, mas eu podia ver que era. Talvez seja hora de procurar outro lugar. Uma ideia louca começou a se formar na minha cabeça. E se você não precisasse procurar outro lugar? E se você viesse trabalhar comigo? Digo parou com a cerveja no meio do caminho até a boca. O quê? Na SturmTech. Precisamos de alguém como você, alguém que entende de paixão. As palavras saíam mais rápido agora, a empolgação tomando conta. Você disse que minha moto precisa de alma. Me ajude a encontrá-la. Ele me estudou por um longo momento e eu podia ver várias emoções passando por seu rosto. Surpresa, interesse, desconfiança. Você nem me conhece direito, ele disse finalmente. Sei o suficiente. Sei que você é o melhor mecânico que já conheci. Sei que você vê coisas que outros não veem. E sei que... Parei, percebendo que estava prestes a dizer algo que não devia. Que? Ele insistiu, inclinando-se ainda mais para frente. Que você é exatamente o que a SturmTech precisa. O que eu não disse foi que ele também era exatamente o que eu precisava. Que em poucas horas ele havia bagunçado toda a minha vida organizada de um jeito que era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Que quando ele me tocava, mesmo casualmente, eu sentia uma eletricidade que nenhum motor elétrico poderia gerar. Vou pensar, ele disse finalmente, mas não posso prometer nada, Giguero. Eu não sou exatamente o tipo de funcionário que sua empresa está acostumada a ter. Olhando para aquele homem, tatuado, indomável, perigosamente atraente, eu sabia que ele estava certo. Diego Morales seria um terremoto na minha vida corporativa perfeitamente estruturada, e pela primeira vez na vida eu queria o terremoto. Na segunda-feira de manhã, eu estava no escritório da SturmTech em Munique às 6 horas, 3 horas antes do normal. Não havia conseguido dormir direito desde o jantar com Digo. E minha mente oscilava entre a empolgação da apresentação para os investidores e as memórias daqueles olhos escuros me desafiando. A apresentação correu perfeitamente. O protótipo funcionou sem falhas, os números impressionaram e conseguimos o investimento de 10 milhões de euros que precisávamos para a próxima fase. Deveria estar celebrando, mas tudo o que conseguia pensar era na ausência de algo que Digo havia chamado de alma. Victor, excelente trabalho hoje, disse Herr Müller, nosso principal investidor, me cumprimentando após a reunião. A SturmTech está pronta para competir com os grandes players do mercado. Obrigado, Herr Müller. Estamos animados com as possibilidades. Há apenas uma coisa, ele continuou, ajustando os óculos. Gostaríamos que a equipe mantivesse um perfil apropriado. Vocês representam não apenas uma empresa, mas a excelência da engenharia alemã. É importante manter essa imagem. Suas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu dirigia de volta para Berlim, naquela tarde. Tecnicamente, não havia razão para eu estar fazendo aquela viagem. Poderia ter ligado para Digo, mandado um e-mail, usado qualquer meio de comunicação moderno. Mas eu precisava vê-lo novamente, precisava entender o que estava acontecendo comigo. A oficina estava fechada quando cheguei, mas pude ouvir o som de ferramentas vindo do subsolo. Desci as escadas e encontrei Digo trabalhando numa Harley Davidson antiga, usando apenas uma calça jeans desbotada e óculos de proteção. Suas costas musculosas brilhavam com uma fina camada de suor, e eu tive que me apoiar na parede por um momento. Não ouvi você chegar, ele disse sem se virar, como se tivesse um sexto sentido. Como sabia que era eu? Só alemão usa sapato social em oficina. Ele finalmente se virou e aquele sorriso travesso estava de volta. Veio me dar mais notícias sobre a oferta de emprego? Na verdade, vim saber sua resposta. Digo pegou uma camiseta numa cadeira próxima e a vestiu, e eu me odiei por sentir decepção. Ele se aproximou até ficar perto demais, invadindo meu espaço pessoal de um jeito que deveria me incomodar, mas que só fazia meu coração acelerar. Minha resposta é sim. Ele disse, seus olhos fixos nos meus, mas tenho condições. Quais? Primeiro, não vou usar terno, não vou cortar o cabelo,
Não vou esconder minhas tatuagens ou fingir ser algo que não sou. Ok. Segundo, quero liberdade criativa total. Se vocês querem alma nas suas máquinas, vão ter que confiar em mim. Concordo. E terceiro, ele pausou, se aproximando ainda mais. Quero que você me prometa uma coisa, Guerro. O quê? Minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Que você vai parar de se esconder atrás dessa persona de executivo perfeito. Pelo menos comigo. Antes que eu pudesse responder, ele se afastou, voltando para a Harley como se nada tivesse acontecido. Mas eu podia sentir a tensão no ar, espessa como a fumaça de solda. Quando você pode começar? Perguntei, tentando recuperar o controle da situação. Amanhã, se quiser, mas primeiro você vai me deixar te mostrar uma coisa. O quê? Como se adiciona paixão a uma máquina. Ele me levou até um canto da oficina, que estava coberto por uma lona. Quando a puxou, revelou uma moto que me deixou sem palavras. Era uma naked bike customizada, com linhas agressivas e elegantes ao mesmo tempo. A pintura era um degradê de preto para vermelho sangue, com detalhes dourados que formavam padrões que pareciam chamas e rosas entrelaçadas. Construí ela do zero, Digo disse, passando a mão carinhosamente pelo tanque. Motor de 1.200 cc, chassi customizado, cada parafuso foi escolhido a dedo. É incrível, murmurei, me aproximando para examinar os detalhes. A atenção aos pequenos elementos era obsessiva. Cada solda era perfeita. Cada curva tinha propósito tanto estético quanto funcional. Quer dar uma volta? Ele perguntou-me, estendendo um capacete. Eu não... Comecei, mas algo no olhar dele me fez parar. Tudo bem. Subir na garupa da moto de Digo foi uma experiência que mexeu com todos os meus sentidos. Precisei envolver meus braços ao redor de sua cintura, sentindo o calor de seu corpo através da camiseta. Quando ele acelerou, saindo da oficina para as ruas de Berlim, senti uma liberdade que nunca havia experimentado. Ele pilotava com uma habilidade que era quase artística, inclinando a moto nas curvas com precisão milimétrica, acelerando e freando em sincronia perfeita com o trânsito. Passamos pela porta de Brandemburgo iluminada, seguimos pelas margens do rio Spree e finalmente paramos num terraço abandonado com vista para a cidade. Então, ele perguntou depois que descemos da moto, sentiu a diferença? Entre o quê? Entre dirigir uma máquina e voar com ela. Eu entendi o que ele queria dizer. Minhas motos eram perfeitas, tecnicamente, mas frias. A dele era imperfeita, rugosa em alguns detalhes, mas viva de um jeito que era impossível ignorar. Como você faz isso? Perguntei. Como você coloca alma numa máquina? Você coloca sua própria alma nela, ele respondeu, se encostando no parapeito do terraço. Cada moto que eu construo tem um pedaço de mim. Minhas paixões, meus medos, minha história. E qual é a sua história? Por um momento, vi algo vulnerável passar por seus olhos. Não é uma história bonita, Guerro. Não é o tipo de coisa que se conta em jantares corporativos. Eu não estou perguntando como executivo. Estou perguntando como Victor. Ele me estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Finalmente, suspirou e começou a falar. Cresci em Guadalajara, num bairro onde ter uma moto significava ter liberdade. Meu avô era mecânico, me ensinou tudo o que sei. Quando ele morreu, eu tinha 16 anos e uma paixão por velocidade que me meteu em muita confusão. Que tipo de confusão? Corridas ilegais, apostas, coisas que um menino esperto não deveria fazer. Ele riu, mas sem humor. Eventualmente me meti com as pessoas erradas. Tive que sair do México ou não estaria aqui conversando com você. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com coisas não ditas. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que mostrasse que entendia, mas todas as palavras pareciam inadequadas. Minha vida havia sido tão protegida, tão previsível, comparada à dele. É por isso que você veio para a Alemanha? Entre outras coisas. Ele se virou para me encarar. E você, qual é sua história, Guerro? Por que um herdeiro de família rica resolve brincar de empreendedor? Não sou herdeiro de nada.
Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, classe média típica alemã. Mas a empresa, construí do zero, com empréstimos, investidores, muitas noites sem dormir. Senti uma pontada de orgulho ao dizer isso. Queria provar que podia criar algo revolucionário. E está conseguindo? Estava, até você aparecer e me mostrar o que estava faltando. Digo se aproximou e novamente invadiu meu espaço pessoal de um jeito que fazia meu coração disparar. E o que estava faltando? Você sabe. Quero ouvir você dizer. Paixão, sussurrei, percebendo que não estávamos mais falando só sobre motos. Sim, ele concordou, sua voz baixa e rouca. Paixão. O momento se esticou entre nós, carregado de tensão e possibilidades. Eu podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele, a intensidade de seus olhos escuros, me estudando como se estivesse lendo minha alma. Então meu celular tocou, quebrando o feitiço. Era uma mensagem da minha assistente, lembrando sobre a reunião com investidores na manhã seguinte. Preciso ir, disse, meio sem jeito. Claro, não pode se atrasar para compromissos importantes. Havia algo no tom dele que me incomodou, uma ironia sutil que sugeria que ele sabia exatamente como minha vida era compartimentalizada e controlada. Digo, relaxa, Guero, nos vemos amanhã no seu mundo corporativo. Enquanto eu dirigia de volta para Munique naquela noite, não conseguia parar de pensar na sensação de estar na garupa da moto dele, meus braços ao redor de sua cintura, o vento no rosto e a sensação de estar verdadeiramente vivo pela primeira vez em anos. E também não conseguia parar de pensar no que os investidores diriam quando vissem Diego Morales entrar no escritório da SturmTech no dia seguinte. Eu estava prestes a descobrir se estava pronto para o terremoto que havia convidado para minha vida. Se você está gostando desta história de paixão e velocidade, deixe seu comentário. Que tipo de turbulência vocês acham que Digo vai causar no mundo corporativo de Victor? A química entre eles está apenas começando a esquentar. A segunda-feira começou com Digo chegando ao escritório da SturmTech, usando uma camiseta preta com uma caveira mexicana estampada, calça jeans rasgada e botas de couro que pareciam ter visto décadas de uso. Eu estava na recepção esperando por ele, vestindo meu terno cinza impecável, e a diferença entre nós era gritante. Bom dia, Jeff, ele disse com aquele sorriso provocativo, carregando uma mochila de couro que parecia ter cruzado meio mundo. Jeff? Perguntei, tentando ignorar os olhares curiosos da recepcionista. Chefe em espanhol, mas posso chamá-lo de Herr Schäfer se preferir. Ele riu, e o som ecoou pelo lobby de vidro e aço da empresa. Levei-o para um tour pelas instalações. Laboratórios de última geração. Oficina com equipamentos que custavam mais que a maioria das casas. Escritórios com vista panorâmica de Munique. Digo, observava tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas técnicas inteligentes, mas eu podia ver algo crítico em seus olhos. Impressionante, ele disse quando terminamos o tour. Muito limpo, muito organizado, muito sem alma. Como assim? Onde estão as pessoas que realmente colocam a mão na massa? Onde está a paixão, a bagunça criativa? Ele gesticulou para os laboratórios assépticos. Isso aqui parece um hospital, não um lugar onde se cria arte. Nós criamos tecnologia, não arte. Qual a diferença? Ele perguntou, me encarando com aquela intensidade que sempre me desestabilizava. Antes que eu pudesse responder, minha assistente Greta apareceu. Herr Schäfer, os engenheiros estão esperando na sala de reuniões. A reunião foi interessante. Apresentei Digo para a equipe. 5 engenheiros alemães, todos formados nas melhores universidades, todos vestindo camisas sociais e expressões céticas. Quando expliquei que ele seria nosso novo consultor em design e performance, pude sentir a tensão no ar. Com licença, disse Klaus, nosso engenheiro-chefe, mas quais são exatamente as qualificações do senhor Morales? 15 anos construindo e modificando motores. Digo respondeu tranquilamente, mas eu podia ouvir uma pitada de aço em sua voz.
3 vitórias em corridas underground na América do Norte e a capacidade de fazer uma máquina cantar quando vocês só conseguem fazê-la falar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Klaus trocou olhares com os outros engenheiros e eu soube que teríamos problemas. Talvez, Klaus continuou com frieza alemã, o Sr. Morales pudesse nos mostrar um exemplo de seu trabalho artístico? Digo sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Com prazer. Ele abriu sua mochila e tirou um tablet, mostrando fotos de motos que ele havia construído. As imagens eram impressionantes. Máquinas que pareciam esculturas em movimento, com detalhes que mostravam obsessão pela perfeição. Mas o que realmente chamou a atenção foram os vídeos das motos em ação, rugindo pelas estradas com uma potência que parecia quase sobrenatural. Interessante, Klaus admitiu relutantemente, mas isso são protótipos únicos. Aqui nós trabalhamos com produção em massa, padrões de qualidade, regulamentações que estão matando a inovação. Digo, interrompeu. Vocês estão tão preocupados em seguir regras que se esqueceram de quebrar barreiras. A tensão na sala era palpável. Eu precisava intervir antes que as coisas saíssem de controle, mas parte de mim estava fascinado vendo Digo desafiar conceitos que nossa equipe considerava sagrados. Por que não começamos com algo pequeno, sugeri. Digo, que tal você dar uma olhada no nosso modelo mais recente e nos dar suas impressões? Só se vocês prometerem não surtar quando eu disser o que realmente penso, ele respondeu, aquele sorriso provocativo de volta. Passamos o resto da manhã na oficina, com Digo examinando nosso protótipo mais avançado. Ele fez perguntas que nossos engenheiros nunca haviam considerado, sugeriu modificações que pareciam impossíveis à primeira vista, mas que faziam sentido quando explicadas. O problema de vocês, ele disse finalmente, é que estão pensando como alemães. Como assim? Perguntou Ana, nossa única engenheira mulher, e a única que parecia genuinamente interessada nas ideias dele. Muito racional, muito controlado. Uma moto não é só transporte, é extensão da alma de quem pilota. Tem que ter personalidade e temperamento. Ele acariciou o tanque do protótipo. Esta aqui é bonita, eficiente, mas é fria como um computador. E como se adiciona personalidade? Ana perguntou, ignorando os olhares desaprovadores dos colegas. Começando com o som, toda moto tem que ter sua própria voz. Digo se abaixou, examinando o sistema de escape. Motor elétrico não faz barulho, mas pode fazer vibração, pode ter presença. Vocês estão desperdiçando isso. Ele passou a próxima hora explicando suas ideias, desenhando diagramas em um quadro branco, gesticulando com paixão enquanto falava sobre torque, distribuição de peso, ergonomia. Gradualmente, mesmo os céticos começaram a prestar atenção. Durante o almoço, Klaus me puxou de lado. Victor, preciso dizer que tenho reservas sobre essa contratação. Por causa das qualificações dele? Por causa do perfil dele. Você viu como os investidores reagiram ontem ao falar sobre manter nossa imagem apropriada. Antes que eu pudesse responder, vi Digo se aproximando com 2 pratos de comida do refeitório da empresa. Conversando sobre mim, ele perguntou sem cerimônia, se sentando à nossa mesa. Na verdade, Klaus começou. Klaus estava comentando sobre suas ideias técnicas. Eu o interrompi rapidamente. Digo me lançou um olhar que dizia que ele sabia exatamente sobre o que estávamos conversando, mas não insistiu. Em vez disso, começou a comer com apetite, fazendo comentários sobre a comida alemã que arrancaram risos até mesmo de Klaus. A tarde trouxe uma surpresa inesperada. Herr Müller apareceu no escritório para uma visita informal, mas eu sabia que era para verificar como estávamos usando o investimento. Quando ele viu Digo na oficina, trabalhando numa moto com as mangas arregaçadas e manchas de óleo nos braços tatuados, sua expressão se tornou pétrida. Herr Schäfer, poderia ter uma palavra em particular? No meu escritório, Müller não perdeu tempo com rodeios. Quem é aquele homem na oficina?
Diego Morales, nosso novo consultor em design. Ele tem experiência excepcional em... Ele parece um criminoso. A palavra me atingiu como um soco. Herr Müller, posso assegurar que... Victor, eu já disse. A imagem da SturmTech é crucial. Não podemos ter pessoas questionáveis representando nossa marca. Digo não representa nossa marca. Ele é um consultor técnico, trabalha internamente, por enquanto. Mas e quando houver eventos públicos, demonstrações, você realmente quer aquele homem tatuado associado à excelência alemã? Depois que Müller saiu, fiquei no meu escritório tentando processar a conversa. Parte de mim sabia que ele tinha razão do ponto de vista comercial. A SturmTech precisava de uma imagem impecável para competir no mercado alemão. Mas outra parte de mim se sentia enojada pela forma como ele havia falado sobre Digo. Uma batida na porta me tirou dos pensamentos. Era Digo, e pela expressão em seu rosto, ele havia ouvido pelo menos parte da conversa. Então, ele disse, se jogando na cadeira em frente à minha mesa, sou um problema de imagem? Digo, relaxa, Guero. Não é a primeira vez que ouço isso. Ele riu, mas sem humor. Mexicano tatuado em país de gente loira. Já esperava. Não é isso. Não. Ele se inclinou para frente, seus olhos escuros me perfurando. Então, me explica o que é. Eu não sabia o que dizer. Como explicar que o mundo corporativo alemão era cruel com quem não se encaixava no molde? Como dizer que eu estava começando a não me importar com as regras, mas que não podia ignorar as consequências? É complicado, disse finalmente. Não é complicado, Victor. É simples. Ou você confia em mim ou não. Ou você me quer aqui ou não. Eu quero você aqui. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Por que eu queria Digo ali? Por causa de seu talento técnico? Por causa das ideias inovadoras? Ou por algo muito mais pessoal e perturbador? Porque você está certo, disse finalmente. Sobre as motos, sobre a paixão, sobre tudo. E por quê? Por quê? Porque você me faz questionar coisas que nunca questionei antes. Algo mudou na expressão dele. A defensividade deu lugar a algo mais suave, mais vulnerável. E isso te assusta, aterroriza, admiti. Ele sorriu, um sorriso real desta vez. Bom, pessoas que não te assustam não valem a pena. Naquela noite, em vez de voltar para meu apartamento em Munique, decidi ficar em Berlim. Disse a mim mesmo que era por causa do trabalho, que precisava supervisionar Digo mais de perto, mas sabia que estava mentindo. Ele me levou para outro bar mexicano, este ainda mais escondido que o primeiro. O local era pequeno, escuro, com música que pulsava pelas paredes e uma clientela que definitivamente não se vestiria para um evento corporativo. Não é bem o seu ambiente, Digo observou, vendo minha hesitação na porta. Como você sabe qual é meu ambiente? Deixa eu adivinhar. Bares de hotel 5 estrelas, restaurantes com estrelas Michelin, lugares onde todo mundo sussurra e usa relógio suíço? Ele estava certo, e minha expressão deve ter entregue isso, porque ele riu. Vamos, Guiguero, está na hora de expandir seus horizontes. O bar era vibrante de um jeito que eu nunca havia experimentado. Pessoas de todas as idades e nacionalidades se misturavam, rindo alto, dançando, vivendo de uma forma que parecia completamente livre. Digo, conhecia meio mundo ali, cumprimentando pessoas em espanhol, alemão e inglês. 2 tequilas, ele pediu ao bartender, um homem com mais tatuagens que pele visível. Eu não bebo tequila. Hoje bebe. A bebida queimou descendo, mas trouxe uma sensação de calor que se espalhou pelo meu peito. Digo, riu da minha expressão. Primeira vez? Com tequila de verdade, sim. Primeira vez com muita coisa, imagino. Havia algo na forma como ele disse isso que me fez corar. Pedimos mais bebidas e gradualmente senti meus ombros relaxarem, a tensão do dia se dissolvendo no calor do álcool e da música. Conta para mim sobre sua família. Digo, disse depois de um tempo. Não há muito o que contar. Pais trabalhadores, irmã médica, todos muito alemães. E eles sabem que você gosta de homens? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Engasguei com a bebida,
sentindo meu rosto pegar fogo. Eu... Como você? Guero, por favor. Você não é exatamente sutil. Ele sorriu, mas gentilmente. A forma como você me olha, como fica nervoso quando chegamos perto, ou você me quer ou tem sérios problemas de espaço pessoal. Eu não sabia o que dizer. Claro que havia homens que me atraíam antes, mas nunca havia agido de acordo com isso. Minha vida sempre foi muito controlada, muito focada na carreira, para complicações românticas, especialmente complicações que não se encaixavam na imagem que eu havia construído. É complicado, murmurei. Você gosta muito dessa palavra, porque minha vida é complicada. Só porque você faz ela ser complicada. Digo se aproximou, nossa conversa se tornando mais íntima apesar da música alta. Sabe qual é seu problema, Victor? Tenho certeza de que você vai me dizer. Você vive com medo. Medo de não ser perfeito. Medo de decepcionar as pessoas. Medo de ser julgado. Seus olhos me encararam intensamente. Medo de ser você mesmo. E quem eu sou, segundo você? Um homem inteligente, apaixonado, que está desperdiçando a vida tentando ser o que os outros esperam dele. As palavras me atingiram com uma força inesperada. Talvez fosse o álcool, ou a música, ou a forma como ele me olhava. Mas, de repente, senti como se ele pudesse ver através de todas as camadas de proteção que eu havia construído ao longo dos anos. E você? Perguntei, tentando desviar o foco. Quem é Diego Morales quando não está provocando executivos alemães? Um homem que aprendeu que a vida é muito curta para desperdiçar com medo. Ele tomou outro gole. Quando fugi do México, jurei que nunca mais deixaria ninguém me dizer quem eu deveria ser. Do que exatamente você fugiu? Sua expressão se tornou séria. Você realmente quer saber? Assenti. Eu era, digamos, o piloto favorito em certas corridas. Ganhava muito dinheiro, mais do que deveria ganhar um menino de 23 anos. Ele pausou. O problema é que o dinheiro vinha de pessoas perigosas, e quando você decepciona pessoas perigosas, o que aconteceu? Uma corrida que não deveria ter ganhado, uma aposta que não saiu como planejado, e um prazo de 48 horas para deixar o país. Eu podia ver a dor em seus olhos, a memória de algo que claramente ainda o assombrava. Você se arrepende? De fugir? Nunca. De ter me metido naquela situação em primeiro lugar, todo dia. Passamos as próximas horas conversando, bebendo e gradualmente me senti mais confortável naquele ambiente do que em qualquer evento corporativo. Diego me apresentou para seus amigos, uma mistura fascinante de artistas, mecânicos, imigrantes de diversos países, todos com histórias interessantes e uma atitude em relação à vida que era completamente estranha para mim. Seu amigo é muito formal, comentou uma mulher chamada Carmen, uma pintora espanhola com cabelos roxos. Ele está aprendendo a ser humano, Diego riu. Eu posso ouvir vocês, protestei. Bom, Carmen sorriu. Significa que ainda tem esperança. Por volta da meia-noite, a música mudou para algo mais lento e sensual. Casais começaram a dançar, corpos se movendo juntos no espaço apertado. Diego se levantou e estendeu a mão. Dança comigo. Eu não danço. Claro que não. Ele balançou a cabeça. Mais uma coisa que você nunca aprendeu a fazer? Havia desafio em sua voz, e algo mais. Um convite que ia muito além de uma simples dança. Olhei ao redor, vendo outros homens dançando juntos, sem ninguém parecer se importar, e percebi que estava num lugar onde poderia ser eu mesmo sem julgamento. Peguei sua mão. A sensação de estar nos braços de Diego, movendo-me contra seu corpo no ritmo da música, foi eletrizante. Ele era um dançarino natural, guiando-me com facilidade, e gradualmente parei de pensar e comecei apenas a sentir. Viu? Ele murmurou perto do meu ouvido. Não doeu. Sua proximidade estava fazendo coisas estranhas com o meu autocontrole. Podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele, a textura de suas mãos nas minhas. Quando a música mudou para algo ainda mais lento, ele me puxou mais perto e senti sua respiração no meu pescoço. Victor, sim,
Você está pensando demais de novo. Ele estava certo. Minha mente estava correndo, analisando cada momento, cada sensação, cada implicação do que estava acontecendo. Mas quando olhei em seus olhos, toda a análise parou. Me ensina a parar, sussurrei. Em resposta, ele inclinou a cabeça e me beijou. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse me dando tempo para recuar. Mas quando não recuei, quando na verdade me inclinei mais para perto, ele aprofundou o beijo, suas mãos segurando meu rosto com uma ternura que contrastava com a paixão em seus lábios. Quando finalmente nos separamos, eu estava respirando pesadamente, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Agora você parou de pensar, ele disse com aquele sorriso provocativo. Digo, se você for dizer que foi um erro, vou ficar ofendido. Não foi um erro, disse, surpreso pela certeza em minha voz. Foi inevitável. Dançamos por mais algumas músicas e cada momento de contato físico só intensificava a tensão entre nós. Suas mãos em minha cintura, meu rosto em seu pescoço, a promessa de algo mais pairando no ar como fumaça. Quer sair daqui? Ele perguntou finalmente. Eu sabia o que ele estava perguntando. Sabia que se fosse com ele, cruzaria uma linha que mudaria tudo. Minha carreira, minha imagem cuidadosamente construída, minha vida organizada, tudo ficaria complicado. Sim, respondi sem hesitar. O apartamento de Digo ficava acima de uma padaria turca, numa rua estreita de Kreuzberg. Subimos 3 lances de escadas em silêncio. A tensão entre nós, tão espessa que parecia dificultar a respiração. Não é muito, ele disse abrindo a porta, mas é meu. O espaço era pequeno, mas confortável, com móveis que claramente tinham história. Pôsteres de motos e bandas de rock cobriam as paredes, misturados com fotografias que pareciam ser de família e amigos no México. O que mais me chamou a atenção foi uma prancheta numa mesa improvisada, coberta de desenhos técnicos. Seus projetos? Perguntei me aproximando. Alguns ideias que tenho para... Ele pausou. Para motos que provavelmente nunca vou construir. Os desenhos eram impressionantes. Designs inovadores que misturavam elegância europeia com ousadia latina. Pude ver imediatamente como eles poderiam revolucionar nossos protótipos. São incríveis, murmurei, estudando os detalhes. Só rabiscos. Não são rabiscos. São obras de arte. Quando me virei, ele estava me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Por que você faz isso? Ele perguntou. Faço o quê? Me vê de um jeito que mais ninguém vê. A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Seus engenheiros me olham e veem um mexicano sem diploma. Seu investidor me olha e vê um problema. Mas você... Ele se aproximou. Você olha para mim e vê possibilidades. Porque é isso que você é, pura possibilidade. Algo mudou no ar entre nós. A tensão que havia começado no bar se intensificou, carregada de desejo e algo mais profundo que eu ainda não estava pronto para nomear. Victor, ele disse meu nome como uma oração. Sim, tem certeza de que quer estar aqui? Porque se ficar, tudo vai mudar. Olhei para aquele homem, forte, vulnerável, perigoso para tudo que eu havia construído. E percebi que a mudança já havia começado no momento em que o conheci na Autobahn. Quero estar aqui, disse, dando um passo em sua direção. Ele me beijou novamente, mas desta vez não havia hesitação. Suas mãos se entrelaçaram em meus cabelos, me puxando mais perto, e senti como se estivesse me afogando em sensações que nunca havia experimentado. O beijo era intenso, urgente, carregado de semanas de tensão não resolvida. Quando suas mãos começaram a abrir os botões da minha camisa, eu deveria ter parado, deveria ter pensado nas consequências. Mas tudo o que conseguia fazer era sentir o calor de suas mãos na minha pele, o gosto de seus lábios, o som baixo de prazer que ele fez quando beijei seu pescoço. Você tem certeza? Ele perguntou novamente, me dando uma última chance de recuar.
Em resposta, puxei sua camiseta pela cabeça, revelando o torso que havia imaginado tantas vezes. Suas tatuagens pareciam ainda mais impressionantes de perto, cada linha contando uma história, cada desenho uma memória gravada na pele. Estas são lindas, murmurei, traçando uma rosa que se entrelaçava com uma caveira em seu ombro. Cada uma tem um significado, ele disse, sua voz rouca. Me conta. Ele pegou minha mão e a guiou para uma tatuagem sobre seu coração. Um coração sagrado com chamas ao redor. Esta foi a primeira. Fiz quando o meu avô morreu. As chamas representam paixão. O coração representa amor. Moveu minha mão para as caveiras em seu braço. Estas são pelos amigos que perdi no caminho. E esta? Perguntei, tocando uma frase em espanhol que descia por suas costelas. La vida es muy corta para vivirla com medo, ele traduziu. A vida é muito curta para viver com medo. A ironia não passou despercebida. Ali estava eu, um homem que havia vivido toda a vida com medo, nos braços de alguém que havia feito da coragem uma filosofia. Me ensina, sussurrei contra seus lábios. Ensino o quê? A não ter medo. A noite que se seguiu foi uma revelação. Digo me tocou como se estivesse descobrindo um tesouro, com paciência e paixão que me fizeram esquecer completamente quem eu era no mundo exterior. Em seus braços, eu não era Victor Schaeffer, CEO da StormTech. Era apenas um homem descobrindo partes de si mesmo que havia mantido escondidas por anos. Ficamos acordados até o amanhecer, alternando entre paixão e conversa, nossos corpos entrelaçados, enquanto eu aprendia sobre sua vida no México, seus sonhos, seus medos. Ele me contou sobre a primeira vez que construiu uma moto, sobre o avô que o ensinou que trabalhar com as mãos era uma forma de oração, sobre a dor de deixar tudo para trás. E você? Ele perguntou, traçando padrões preguiçosos no meu peito. Quando foi a última vez que fez algo só porque queria, não porque devia? Pensei na pergunta e a resposta me assustou. Não me lembro. Isso é triste, Guero. É patético. Não é patético, é humano. Ele beijou minha testa. Mas agora você tem chance de mudar isso. Quando finalmente cochilei, sonhei com motos que voavam e homens com tatuagens que me ensinavam a ser livre. Acordei com o som do meu celular tocando insistentemente. Era Greta, minha assistente, e sua voz estava tensa. Herr Schaeffer, onde o senhor está? Temos uma situação. Que tipo de situação? Perguntei, tentando não acordar Digo, que dormia profundamente ao meu lado. A imprensa, senhor. Há fotógrafos na frente da empresa, e Herr Müller está aqui muito alterado. Meu sangue gelou. Fotógrafos? Por quê? Não sabemos, senhor, mas eles estão perguntando sobre um funcionário mexicano e sobre o senhor. Olhei para Digo, ainda dormindo, alheio à tempestade que estava se formando. Sua mão estava estendida no espaço onde eu havia estado, como se procurasse por mim até mesmo no sono. Estarei aí em 2 horas, disse baixinho no telefone. Vesti-me em silêncio, lutando contra o impulso de acordar Digo e explicar tudo. Mas o que eu diria? Que nossa noite juntos havia sido incrível, mas que agora eu precisava voltar para o mundo real onde romance não tinha lugar. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Emergência no trabalho, conversamos mais tarde, bebê. Enquanto dirigia de volta para Munique, tentei imaginar o que havia dado errado, como a imprensa havia descoberto sobre Digo. E o mais importante, o que isso significaria para nós dois. Uma coisa era certa. A vida simples e controlada que eu havia construído estava desabando e eu não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. O que vocês acham que aconteceu? Como a imprensa descobriu sobre Digo e Victor? E será que Victor terá coragem de enfrentar o escândalo pelo homem que está mudando sua vida? O romance está esquentando, mas as complicações também. Comentem suas teorias. Quando cheguei à StormTech, o cenário era pior do que imaginava. Pelo menos 10 fotógrafos cercavam a entrada e pude ver vans de emissoras de TV estacionadas na rua. Consegui entrar pelos fundos, mas não antes de ouvir os gritos. Herr Schaeffer, é verdade que contratou um criminoso mexicano?
Qual é sua relação com Diego Morales? A Stormtech está sendo investigada por lavagem de dinheiro? Meu estômago despencou. Criminoso? Lavagem de dinheiro? Como as coisas haviam escalado tanto? Greta me encontrou no elevador, seu rosto pálido de preocupação. Herr Müller está em seu escritório com 2 homens que se identificaram como jornalistas investigativos, ela disse rapidamente. E há mais uma coisa. O quê? Sua família ligou. Eles viram as notícias. Minha família. Meus pais conservadores que mal haviam aceitado que eu largara a engenharia tradicional para abrir uma startup. Agora isso. Entrei no meu escritório para encontrar Herr Müller com uma expressão que poderia derreter aço. Ao lado dele, 2 homens de terno me encaravam com o interesse predatório típico de jornalistas farejando escândalo. Victor, Müller disse friamente, estes senhores têm algumas perguntas sobre seu novo funcionário. Herr Schäfer, o primeiro jornalista começou. O senhor sabia que Diego Morales fugiu do México sob acusações de envolvimento com corridas ilegais financiadas pelo cartel? Senti o mundo girar. Isso não pode estar certo. Temos documentos, o segundo jornalista disse, colocando uma pasta na mesa. Mandados de busca, relatórios policiais. Seu consultor estava sendo investigado por lavagem de dinheiro através de apostas em corridas clandestinas. Abri a pasta com mãos trêmulas. As fotos mostravam Diego mais jovem, pilotando motos em circuitos que claramente não eram oficiais. Havia documentos em espanhol que não consegui ler completamente, mas palavras como cartel e dinheiro ilegal saltavam da página. Além disso, o primeiro jornalista continuou. Temos fotos interessantes da noite passada. Ele colocou outras fotos na mesa e meu sangue gelou. Eram de mim e Diego no bar, dançando, se beijando. As imagens eram claras demais, íntimas demais. Como vocês conseguiram isso? Perguntei, minha voz saindo estrangulada. Fonte anônima, o jornalista sorriu. Alguém que conhece bem os 2 senhores. Müller se levantou, sua expressão de nojo mal contida. Victor, isso é inaceitável. A Stormtech não pode ser associada a escândalos deste tipo. Herr Müller, deixe-me explicar. Não há explicação que justifique isso. Ele me interrompeu. Um parceiro romântico criminoso? Um CEO publicamente envolvido em comportamento inadequado? Nossos outros investidores já estão ligando, ameaçando retirar o financiamento. Os jornalistas continuaram fazendo perguntas, mas eu mal conseguia ouvir. Minha mente estava correndo, tentando processar como tudo havia desabado tão rapidamente. Quem havia nos fotografado? E mais importante, tudo sobre o passado de Diego era verdade? Precisamos de uma declaração oficial. Um dos jornalistas insistiu. O senhor vai demitir Morales? Vai negar o relacionamento romântico? Eu preciso de tempo para... Não há tempo, Müller disse brutalmente. Você precisa escolher, Victor, sua empresa ou este homem. Depois que todos saíram, fiquei sozinho no escritório, encarando as fotos espalhadas na mesa. A imagem de mim e Diego beijando parecia zombar da minha confusão. Apenas 12 horas atrás, eu estava nos braços dele, sentindo-me mais vivo do que jamais havia me sentido. Agora, tudo parecia um pesadelo. Meu celular tocou. Era Diego. Guero, acabei de ver as notícias. Preciso falar com você. Digo, Minha voz falhou. Victor, onde você está? Estou indo aí. Não, disse rápido demais. Não venha aqui, há jornalistas em todo lugar. Silêncio do outro lado da linha. Entendi, ele disse finalmente, sua voz fria. Então é assim que vai ser? Digo, não é isso. É só que preciso entender o que está acontecendo. Essas acusações sobre o México são verdade, ele disse simplesmente. Pelo menos parte delas. Meu coração afundou. Como assim? Eu estava envolvido com corridas que eram financiadas por gente perigosa. Não sabia inicialmente, mas quando descobri, já era tarde demais. Por isso fugi. Lavagem de dinheiro? Nunca soube de nada sobre isso. Mas é possível que o dinheiro das apostas... Ele suspirou. Victor, eu nunca menti para você sobre quem eu sou.
Disse que tinha um passado complicado. Mas você não disse que era criminoso. Porque não sou. Sua voz subiu. Fui ingênuo, sim, burro talvez, mas nunca fiz nada intencionalmente ilegal. Queria acreditar nele. Cada fibra do meu ser queria acreditar, mas as evidências estavam ali na minha frente e a pressão era esmagadora. Digo, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Tempo? Ele riu amargamente. Ou você precisa de tempo para decidir se vale a pena arriscar sua preciosa reputação por um mexicano problemático? Não é isso. É exatamente isso, Victor. E sabe o que mais? Já tenho minha resposta. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Os dias seguintes foram um inferno. A história explodiu na mídia alemã com o título sensacionalista CEO de startup contrata criminoso mexicano como amante. Minha foto aparecia ao lado da de Digo em todos os jornais, nossa intimidade exposta para julgamento público. Meus pais ligaram chocados e magoados. Minha irmã foi mais direta. Victor, que merda você fez? Os investidores da SturmTech marcaram uma reunião de emergência. Klaus e os outros engenheiros me olhavam com uma mistura de pena e desaprovação. Ana foi a única que se aproximou. Victor, sinto muito pelo que está acontecendo, ela disse baixinho, mas quero que saiba que Digo revolucionou nossos projetos em apenas 3 dias. Ele é brilhante. Era, corrigi amargamente. Agora ele é um problema que preciso resolver. A reunião com os investidores foi brutal. Müller havia trazido outros 5 homens de terno, todos com expressões de quem estava lidando com lixo tóxico. A situação é insustentável. Müller começou sem rodeios. As ações da empresa já caíram 15%. 3 investidores ameaçaram retirar o dinheiro. A tecnologia continua sólida, argumentei. O escândalo vai passar. Victor, outro investidor me interrompeu. Você não entende a gravidade. Não é apenas sobre o mexicano, é sobre você, um CEO abertamente homossexual envolvido com um possível criminoso numa indústria tradicionalmente conservadora. As palavras me atingiram como socos. Minha orientação sexual não tem nada a ver com minha capacidade de liderar esta empresa. Tem tudo a ver com nossa capacidade de vendê-la. Müller respondeu friamente. Você precisa escolher. Quer ser um ativista pelos direitos gays ou quer ser um empresário de sucesso? Porque no momento não pode ser os dois. Eles me deram um ultimato. Demitir Digo publicamente, negar qualquer relacionamento romântico e buscar aconselhamento para minha confusão pessoal. Em troca, manteriam o investimento. Saí da reunião me sentindo completamente derrotado. Tudo pelo que havia trabalhado por anos estava desabando por causa de uma noite de paixão com um homem que havia me feito sentir vivo pela primeira vez. Pior ainda, Digo não estava atendendo minhas ligações. Quando fui à oficina em Berlim, encontrei-a fechada, com uma placa de aluguel disponível na porta. Perguntei aos vizinhos, mas ninguém sabia para onde ele havia ido. Era como se Diego Morales tivesse simplesmente desaparecido da minha vida tão súbita e completamente quanto havia aparecido. Passei os próximos dias como um zumbi, fazendo as aparições necessárias na empresa, dando declarações cuidadosamente redigidas pela assessoria jurídica, negando tudo que realmente importava. Oficialmente, Diego Morales havia sido um consultor temporário que foi dispensado devido à incompatibilidade cultural. Nosso relacionamento pessoal era negado veementemente. A mídia perdeu interesse gradualmente, passando para o próximo escândalo. Os investidores ficaram satisfeitos. Minha família respirou aliviada. A vida voltou ao normal, mas eu estava morrendo por dentro. 3 semanas depois, estava trabalhando até tarde quando Ana bateu na porta do meu escritório. Victor, preciso te mostrar uma coisa. Ela colocou um tablet na mesa, mostrando uma reportagem online. Mexicano inocentado em caso de lavagem de dinheiro. Investigação revela frame de ex-sócio alemão. Li a matéria com o coração batendo forte.
As investigações haviam continuado no México e descobriram que Digo havia sido incriminado por Marcus Weber, meu ex-namorado de 2 anos atrás. Alguém que eu havia mantido completamente em segredo, terminando o relacionamento quando as coisas ficaram sérias demais para meu conforto. Marcos havia descoberto sobre meu interesse por Digo através de um investigador particular e orquestrou todo o escândalo para me destruir. As fotos no bar haviam sido tiradas por alguém que ele contratou. Os documentos sobre lavagem de dinheiro eram falsificações baseadas em casos reais, mas não envolviam Digo. Há mais, Ana disse virando a página. Olha isto. Era uma foto de uma moto que fez meu coração parar. Elegante, poderosa, com linhas que misturavam precisão alemã com paixão latina. A legenda dizia: protótipo revolucionário será apresentado no Intermote Cologne. Criador mexicano desafia gigantes alemães. Ele fez isso sozinho? Perguntei, mal conseguindo respirar. Não sozinho. Conseguiu investimento de uma empresa italiana. Parece que nossos designs vazaram de alguma forma e ele os aperfeiçoou. Ana me olhou intensamente. Victor, essa moto é tudo que sempre quisemos criar. Tem alma. Olhei para a foto, vendo elementos que claramente eram baseados em nossos protótipos, mas transformados por algo que só Digo poderia adicionar. Era nossa tecnologia com sua paixão, nossa precisão com sua criatividade. Onde está o Intermote este ano? Perguntei, já sabendo a resposta. Colônia, semana que vem. E Digo vai estar lá? Como convidado de honra. Parece que a imprensa italiana adorou a história do gênio injustiçado. Naquela noite, fiquei acordado lendo todos os artigos que conseguia encontrar sobre a revelação da inocência de Digo. A narrativa havia mudado completamente. Agora ele era o herói, o talento perseguido por preconceito e inveja. E eu era o covarde que o havia abandonado no momento mais difícil. O que mais me doía era saber que eles estavam certos. O Intermote Cologne era o maior evento de motocicletas da Alemanha, reunindo fabricantes, jornalistas e entusiastas do mundo inteiro. A SturmTech tinha um estande modesto, mas respeitável. Deveria estar orgulhoso. Finalmente, estávamos competindo com os grandes. Mas tudo que conseguia pensar era em encontrar Digo. Encontrei-o no centro do pavilhão principal, cercado por uma multidão impressionada. Sua moto estava numa plataforma elevada, sob luzes que a faziam parecer uma obra de arte. Ele estava explicando os detalhes técnicos para um grupo de jornalistas, gesticulando com paixão, seus olhos brilhando de orgulho. Estava usando uma camisa social preta que realçava suas tatuagens, ao invés de escondê-las, calça jeans bem cortada e botas de couro. Parecia confiante, profissional, mas ainda completamente ele mesmo. Era exatamente como eu havia sonhado que ele ficaria se tivesse tido a chance. Por um momento, nossos olhos se encontraram através da multidão. Vi surpresa, dor e algo que poderia ter sido esperança passar por sua expressão. Então ele se virou de volta para os jornalistas, como se eu fosse apenas mais um rosto na multidão. Esperei até que a entrevista terminasse e a multidão se dispersasse antes de me aproximar. Olá, Digo. Victor. Sua voz era cuidadosamente neutra. Não esperava te ver aqui. É meu ramo de negócio também, lembra? Ah, sim, verdade. Ele caminhou ao redor da moto, verificando alguns detalhes, claramente tentando parecer ocupado. Como vão as coisas na SturmTech? Bem, os investidores estão felizes, os projetos no cronograma. Parei, percebendo como soava vazio. Na verdade, é uma merda. Isso chamou sua atenção. Ele me olhou diretamente pela primeira vez. Por quê? Porque todas as nossas motos são bonitas, eficientes e completamente sem alma. Exatamente como você disse. E porque você estava certo sobre tudo. Sobre paixão, sobre coragem, sobre viver sem medo. Respirei fundo. E sobre mim. Digo parou de mexer na moto e me encarou completamente. O que você quer, Victor? Quero me desculpar, quero explicar.
Não precisa explicar. Entendi perfeitamente na época. Sua voz estava amarga. Você escolheu sua empresa em vez de mim. Escolheu sua reputação em vez da verdade. Escolheu segurança em vez de amor. A palavra amor me atingiu como um raio. Era amor? Para mim era. Ele deu de ombros, tentando parecer casual, mas eu podia ver a dor em seus olhos. Mas, aparentemente, você não sentia o mesmo. Eu sentia, disse rapidamente. Sinto, digo, eu te amo. As palavras saíram antes que eu pudesse me censurar, cruas e honestas e completamente verdadeiras. Várias pessoas ao redor se viraram para olhar, mas eu não me importei. Você ama? Ele perguntou, sua voz baixa. Tanto que me assusta. Tanto que passei as últimas 3 semanas me odiando por ter sido covarde demais para lutar por você. E agora? O que mudou? Eu mudei, ou pelo menos estou tentando. Dei um passo em sua direção. Digo, larguei a Sturm Tech. Seus olhos se arregalaram. O quê? Hoje de manhã. Entreguei minha carta de demissão. Cansei de ser prisioneiro do que os outros esperam de mim. Victor, você não pode ter feito isso. Sua empresa, seu trabalho. Meu trabalho era criar algo revolucionário, mas percebi que não posso criar nada revolucionário se eu mesmo não tiver coragem de ser revolucionário. Ele me estudou por um longo momento, como se tentasse decidir se podia confiar no que estava ouvindo. E o que você vai fazer agora? Não sei. Talvez começar do zero. Talvez construir motos com alma. Sorri. Conhece algum mexicano talentoso que poderia me ensinar? Por um segundo, pensei que ele fosse sorrir. Então sua expressão endureceu novamente. Victor, você não pode aparecer aqui depois de 3 semanas e esperar que tudo volte ao normal só porque descobriu que eu estava certo. Eu sei. E não espero isso. Só espero... Parei, procurando as palavras certas. Espero uma chance de provar que posso ser o homem que você viu em mim desde o início. A demonstração de Digo estava marcada para as 5 da tarde. Uma apresentação ao vivo da moto em um circuito montado especialmente para o evento. Fiquei na multidão, vendo-o se preparar, colocando o capacete e fazendo os últimos ajustes. Quando ele acelerou, foi como assistir poesia em movimento. A moto respondia a cada comando como se fosse extensão de seu corpo, as curvas executadas com precisão artística. O som era perfeito, não o rugido tradicional, mas uma sinfonia eletrônica que falava de potência e elegância. A multidão explodiu em aplausos quando ele terminou, mas eu mal ouvi. Estava hipnotizado pela forma como ele pilotava, pela paixão pura que irradiava de cada movimento. Impressionante, não é? Disse uma voz ao meu lado. Me virei para encontrar um homem de terno caro com sotaque italiano. Marco Rossi, ele se apresentou. Sou o investidor principal do projeto de Diego. Victor Schaeffer. Ah, sim. Já ouvi falar do senhor. Seu sorriso era educadamente neutro. Diego me contou sobre seu tempo na Sturm Tech. Imagino que não tenha sido elogioso. Na verdade, foi. Ele disse que você foi a primeira pessoa a ver seu potencial verdadeiro. Marco me estudou. Também disse que você o decepcionou profundamente. Sim, isso também é verdade. Está aqui para tentar reconquistá-lo? A pergunta direta me pegou desprevenido. Estou aqui porque o amo. Se isso significa tentar reconquistá-lo, então sim. Marco assentiu lentamente. Sabe, temos planos de expandir para o mercado alemão. Precisaríamos de alguém que entenda tanto a mentalidade alemã quanto o potencial de Diego. Uma oferta de emprego? Uma oportunidade. Se Diego concordar, claro. Mais tarde, quando o evento oficial terminou, encontrei Diego na área dos expositores, limpando a moto com o carinho de quem cuida de uma obra de arte. Sua apresentação foi incrível, disse. Obrigado. Conheci seu investidor. Marco parece um bom homem. Ele acredita no projeto. E em você. Diego parou de limpar a moto e me olhou. Victor, o que você realmente quer? Você, nós. Uma chance de começar de novo. Mesmo sabendo que vai ser difícil, que as pessoas vão julgar, que sua família pode não aprovar, que sua carreira pode ser afetada,
especialmente sabendo disso, porque você me ensinou que uma vida sem riscos não é vida de verdade. Ele colocou o pano de lado e se aproximou. E se eu disser que não posso confiar em você novamente, que não posso arriscar passar por aquela dor outra vez, então eu vou passar o resto da vida tentando provar que você pode confiar. Vou amar você em público, defender você contra qualquer um e nunca mais deixar medo me controlar. Palavras bonitas, Guerrero, não são só palavras. Para provar meu ponto, puxei-o para perto e o beijei ali mesmo, na frente de dezenas de pessoas que ainda circulavam pelo evento. Ouvi murmúrios, vi flashes de câmeras, senti olhares curiosos e não me importei nem um pouco. Quando nos separamos, Digo estava sorrindo, aquele sorriso travesso que havia me conquistado desde o primeiro dia. Você realmente mudou, ele disse. Você me mudou. E agora? Agora nós construímos algo novo, juntos, motos com alma, amor sem medo, vida sem limites. Ele riu. O som que eu havia sentido falta todos esses dias. Marco me ofereceu uma sociedade, expansão para toda a Europa. E você vai aceitar? Depende. Ele disse que precisaria de um parceiro alemão, alguém que entenda o mercado local. Seus olhos brilharam com malícia. Conhece alguém qualificado? Talvez. Mas ele teria que trabalhar com um mexicano teimoso e provocativo. E ele teria que estar disposto a ser provocado. Acho que ele está aprendendo a gostar disso. Digo me beijou novamente, mais suave desta vez, cheio de promessas e possibilidades. Então ele murmurou contra meus lábios, pronto para descobrir o que acontece quando o alemão perfeccionista se une com um mexicano rebelde? Vai ser explosivo, vai ser perfeito. 6 meses depois, a oficina em Berlim era 3 vezes maior que a original de Digo, com equipamentos de última geração e uma equipe de 12 pessoas, uma mistura fascinante de engenheiros alemães, artistas italianos e mecânicos mexicanos. O som de ferramentas, conversas em 3 idiomas e música latina criavam uma sinfonia de criatividade que me fazia sorrir toda manhã. Nossa primeira linha de motos, batizada de Alma, havia sido lançada há 2 semanas com críticas entusiasmadas. A revista Motorrad nos chamou de revolução na indústria e já tínhamos pedidos de toda a Europa. Mas o melhor parte não era o sucesso profissional. Era acordar todas as manhãs, nos braços de Digo, era vê-lo explicar algo para os funcionários com paixão contagiante. Era jantar com ele e nossos amigos sem me preocupar com o que pensariam. Meus pais haviam finalmente conhecido Digo no mês anterior. Meu pai, surpreendentemente, se identificou com sua paixão por mecânica. Minha mãe demorou mais, mas quando viu como ele me fazia rir, como me fazia feliz de uma forma que ela nunca havia visto, cedeu completamente. Ele é bom para você, ela havia sussurrado quando estávamos sozinhos. Você parece vivo. Ele me ensinou a viver. Agora, observando Digo trabalhar numa moto customizada para um cliente especial, eu sabia que havia feito a escolha certa. Havia trocado segurança por aventura, aprovação social por amor verdadeiro, uma vida previsível por uma vida extraordinária. Guerrero, ele me chamou. Vem ver isso. Me aproximei e ele me mostrou o design que estava gravando no tanque da moto. 2 águias entrelaçadas, uma com as cores da bandeira alemã, outra com as cores mexicanas. Para nós, ele disse simplesmente, é perfeita. Não, ele sorriu, me puxando para um beijo que ainda fazia meu coração acelerar, mesmo depois de todos esses meses. Nós somos perfeitos. Enquanto o beijava ali, na nossa oficina barulhenta e caótica, com óleo nas mãos e sonhos no coração, soube que estava exatamente onde deveria estar. Havia descoberto que amor verdadeiro não era encontrar alguém com quem você pudesse viver, mas encontrar alguém sem quem você não conseguia viver. E Diego Morales havia me ensinado não apenas a amar sem medo, mas a viver sem limites. Nossa história havia começado com uma moto quebrada numa estrada alemã.
Agora estávamos construindo um império baseado na crença de que as melhores máquinas, como os melhores relacionamentos, precisam de duas coisas: precisão técnica e alma apaixonada. Velocidade sem direção é apenas movimento, mas velocidade com propósito, velocidade com amor, velocidade com coragem, isso é revolucionário. E nós éramos absolutamente revolucionários. Fim. E assim termina a jornada de Victor e Digo, do encontro casual na Autobahn até construírem um império de motos e amor juntos. Uma história que prova que às vezes os melhores romances começam quando a vida quebra no meio da estrada e alguém especial aparece para nos ensinar que consertar máquinas é fácil. Consertar corações é que é a verdadeira arte. Se vocês amaram essa história de paixão, velocidade e coragem, deixem seus comentários. Que outros casais vocês gostariam de ver em futuras aventuras românticas?